Saudações a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Neste dia de hoje eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração, que você possa meditar nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Está lá no livro de Hebreus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7 e o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como no tempo da rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Amém. Apenas estes 2 versículos para a nossa meditação neste dia de hoje. Eu trouxe um tema para nós meditarmos nessa reflexão que será exposta ao meu e ao seu coração. E o tema é: aprovados ou reprovados? Que eu e você possamos fazer uma autoanálise na nossa vida e discernir e descobrir a qual grupo nós pertencemos. Ou nós pertencemos ao grupo daqueles que são aprovados por Deus, ou nós pertencemos ao grupo daqueles que são reprovados por Deus. O texto que nós lemos aqui, ele nos faz referência a um momento muito importante na vida do povo hebreu. Os textos vão nos revelar o contexto aqui desse capítulo, que um dia Deus pegou um povo, e esse povo era o povo hebreu, e esse povo era prisioneiro no Egito. E esse povo, Deus foi lá, e todos devem conhecer os famosos episódios aí, onde Deus enviou as 10 pragas no Egito, e Deus, com grande poder miraculoso, tirou esse povo do Egito e levou eles para um deserto, para que nesse deserto Deus pudesse ali provar o coração desse povo, para realmente descobrir se esse povo realmente merecia as bênçãos que Deus já lhe havia manifestado, mesmo ali quando eles ainda eram escravos. Então Deus, ele usa dessa metodologia, desse método chamado provação, para que possa nos experimentar o nosso caráter, o nosso ser, nossos pensamentos, para ver se realmente eu e você estamos aí de acordo, padronizado com aquilo que nós chamamos de a vontade de Deus. Então, reprovados ou aprovados, a qual grupo desses você, meu prezado ouvinte da palavra do Senhor, pertence? Que nós possamos refletir, que Deus possa estar esclarecendo mais ao meu e ao seu coração. O que significa quando nós falamos sobre a situação da aprovação? O que significa uma aprovação? A aprovação, ela é o significado dela, para o nosso entendimento aqui, é que ela é uma situação muito difícil ou de excesso de sofrimento. Então, através do sofrimento, a nossa fé é testada, os nossos preceitos, as nossas convicções, elas são testadas. A nossa vida moral, nós somos testados, seja na área da sexualidade, seja na área da honestidade. Então, nós, seres humanos, somos submetidos ao método de Deus
para sermos provados em todas as áreas da nossa vida, não é? Então eu fiz aqui uma alegoria muito importante aqui para a gente alcançar o entendimento mais profundo dessa mensagem. E a alegoria que eu fiz aqui foi a alegoria do ensino fundamental, né? Vamos imaginar que nós estamos aí num colégio, né? No ensino fundamental, e a gente sabe que a organização, né, do ensino fundamental, a gente sabe que ele tem primeira série, segunda série, terceira série e assim sucessivamente. O que uma pessoa faz para passar para a segunda série ou para a terceira, enfim? A gente sabe que um aluno ele é submetido ao que? A provas, né? Provas que vão testar aí os seus conhecimentos. Então esse aluno ele é submetido a provas que vão aí evidenciar que esse aluno tem o conhecimento necessário para ele passar para o próximo nível. E aqui a gente fala de um ponto bastante positivo da aprovação na nossa vida, que ela tem o objetivo de nos elevar, nos fazer de nós pessoas melhores como seres humanos, né? Então a aprovação ela tem um benefício. Esse texto de Hebreus que nós lemos aqui, Deus ele vai falar para o seu povo o quê? Que ele está provando esse povo, porque para ver se esse povo realmente é digno ali do descanso, de alcançar o descanso. Então o texto aqui de Hebreus que nós lemos, né, a gente apenas leu 2 versículos, mas no texto vai nos mostrar que Deus ele tem um descanso para a vida do seu povo. Deus tinha preparado um descanso, que eles não iriam permanecer ali no deserto por muito tempo, né? Que Deus estava preparando eles para chegar na terra prometida, na Canaã. Então Deus submeteu esse povo à prova para ver se eles realmente eram merecedores desse descanso. Mas quando Deus submete eles à prova, Deus começa a evidenciar muitas coisas negativas ali naquele povo. E uma das coisas negativas que aqueles povos demonstravam ali, que eles eram incrédulos, eles eram idólatras. Quando nós lemos e estudamos os textos bíblicos, eles vão nos revelar que eles fizeram um bezerro de ouro, né? Disseram: aqui estão os deuses que nos tiraram do Egito, né? Quantas vezes eles se debandaram para outros caminhos, caminho da idolatria, caminhos que desagradavam o Senhor. Teve um momento que Moisés havia subido ao monte, e aí Deus olha para Moisés e fala para Moisés: Moisés, não tem nem muito tempo que você está aqui, o povo lá embaixo já começou a fazer coisas erradas. Então a provação que Deus me submete e te submete, ela é, meu querido, meu prezado ouvinte da palavra do Senhor, ela é benéfica. Ela é benéfica para nós. Ela é benéfica porque ela tem essa característica de mostrar realmente o nosso caráter. Então Deus, ele sendo o Senhor da nossa vida, que um dia nos libertou, né, do nosso Egito espiritual lá atrás, ele tem todo o direito de nos submeter a provas, com o objetivo de nos elevar, nos fazer crescer espiritualmente, nos fazer crescer psicologicamente, nos fortalecer na nossa área sentimental da nossa vida. Então Deus ele faz tudo para o nosso bem, para o meu bem, para o seu bem, que você possa hoje entender isso, que Deus faz essas coisas para o bem das nossas vidas. Então aí o que acontece? Usando ainda, retornando à alegoria, né, a analogia que nós fizemos do colégio. Então cada vez mais que nós passamos numa prova que Deus nos dá, nós somos elevados. Deus está nos fazendo crescer, alcançar um crescimento. E uma coisa que eu digo para você, meu prezado ouvinte, esse crescimento ninguém vai tirar de você, né? Ninguém vai tirar esse crescimento que você vai adquirir durante
as provações que você vai enfrentar na sua vida. Quando você passa por ela e você é aprovado, ninguém vai tirar esse crescimento, né? Não é possível uma pessoa que já está lá na 8ª série, né, voltar para a primeira, né? Porque ele passou uma longa etapa, né, de 8 anos até chegar à 8ª série, né? Para ele voltar para a primeira não é possível. Então isso significa que nós crescemos na nossa vida. Isso é fantástico, é maravilhoso para nós. E outra coisa que eu queria que nós meditássemos, muitas das vezes quando Deus ele nos submete a uma prova, né, uma provação, a gente quer que essa prova se resolva instantaneamente, naquele momento ali rápido, mas com Deus não é assim. É a metodologia de Deus, ele trabalha da forma que ele quer. E aí como que Deus trabalha? Muitas das vezes Deus ele pega, né, sendo um professor, né, como usando esse exemplo ainda dessa analogia, ele nos dá uma prova e fala: toma aí, você tem aí 1 ano, 2 anos, ou até mesmo 3 anos para você resolver essa prova aí, né? E aí a gente quer resolver instantaneamente. Não, toma aqui no máximo 20 minutos, eu já quero ser corrigido e pronto, e acabou. E não é no meu tempo, meu querido, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Por que que Deus faz isso? Porque Deus usa o fator tempo. Para quê? Porque nós fazemos tratativas com Deus e às vezes nós mudamos. Foi isso que aconteceu com o povo aqui, né? Eles fizeram um contrato com Deus que ia ser fiel, que ia ser obediente, mas ao passar de alguns anos, o povo começou a se desviar daquele trato que eles tinham com Deus, né? Então por isso que Deus nos dá a prova na tua vida, na minha vida, e espera um certo tempo para ver se realmente nós vamos manter a nossa palavra, para realmente ver se nós não vamos mudar, porque o ser humano, de modo geral, ele é inconstante, né? Ele diz uma coisa aqui agora e com o tempo ele muda, né, aquilo que ele estava afirmando, né? Então isso é um mal do ser humano, né? Dele ser inconstante, no ser humano de modo geral. Então, meu prezado ouvinte, que nós possamos entender que Deus ele trabalha com essa metodologia para que nós possamos aí sermos pessoas melhores. E aqui eu pergunto novamente: a qual grupo você pertence? Daqueles que são aprovados ou daqueles que são reprovados? Para nós finalizarmos e concluir essa reflexão, como seria bom, né, se a nossa vida, né, a gente não tivesse que passar por nenhum problema, por nenhuma dificuldade, né? Seria muito bom, né? Como se a nossa vida fosse só sombra e água fresca, né? A gente pudesse só relaxar sempre, seria maravilhoso, né? Mas tem coisas que é necessário na nossa vida, né? É necessário, não é fácil passar por provas, por dificuldades da vida, por provações. Não é fácil passar por essas coisas, mas são coisas necessárias. Já pensou, meu prezado ouvinte? A gente falou aqui que no meio do povo ali que Deus libertou, tinha gente que era incrédula, né? Já pensou, uma pessoa incrédula, ela não merece chegar no descanso de Deus, né? Uma pessoa que dizia que adorava a Deus, mas no fundo do seu coração estava adorando outros deuses, né? Então Deus ele usa dessa metodologia para fazer ressaltar aquilo que está muitas das vezes até em oculto no nosso coração, né? Então esses são os reprovados. Aqueles que são reprovados não irão entrar no descanso do Senhor. Por isso que ele fala assim como diz o Espírito Santo: se hoje ouvires a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então quem é o rebelde? É aquele que não aceita a provação, que não aceita passar por prova, que não aceita a metodologia de Deus. Ele não aceita, ele só quer que na vida vá tudo bem, né? Que não tenha dificuldades, que tudo seja fácil, né? Então esses são os rebeldes, eles não aceitam. Então Deus ele fala, né, que você possa ouvir a voz dele e não endurecer
o seu coração, e aí você vai conseguir entrar aonde, sabe aonde? No descanso de Deus. Deus tem um descanso para a minha e para a tua vida. Não se esqueça que no fim de toda aprovação há uma grande bênção para ser desfrutada. Há uma grande vitória para a minha e para a tua vida, e a maior delas é esse descanso de Deus, nesse lugar de paz. Deus tem um lugar de paz, de alegria, de conforto. Mas se eu e você se esforçarmos e estar no grupo dos aprovados, que você possa refletir, aprovado ou reprovado, a qual grupo você pertence. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.